de morar dentro de uma van a gastar o último centavo com fast food. Dominic viveu uma das histórias mais absurdas e tristes de toda a 8ª temporada de Quilos Mortais. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que alguém chega a esse ponto? Como é possível escolher a comida ao invés de um banho, de um teto, de uma vida nova? Essa história vai muito além da obesidade. É sobre culpa, vício e autossabotagem. É sobre alguém que teve a chance de mudar, mas usou até o tratamento como desculpa para continuar se destruindo. Se você também ficou curioso e quer saber o que rolou com esses irmãos, deixe um coração aqui embaixo. Aproveita e já deixa o seu gostei e se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. Olha só, além de ter os melhores e mais baratos suplementos do mercado, a Growth resolveu facilitar sua vida. Ela tá dando 4 vezes mais G pontos de cashback em todas as compras. Ou seja, você compra, ganha parte do valor de volta e já usa o desconto na próxima. Simples, rápido e justo. Porque cuidar da saúde não precisa pesar no bolso. Então, aproveite agora mesmo e use o cupom do Prado para não ficar de fora. De todas as histórias que já passaram por Quilos Mortais, poucas conseguem ser tão pesadas quanto a de Dominic Hernandez, o homem que viveu anos dentro de uma van, junto com o irmão, tentando sobreviver a uma mistura de fome, trauma, abandono e fast food. E antes que você pense que é exagero, espera ouvir o resto. Porque essa história começa com um garoto que amava comida, mas termina com um homem que perdeu tudo por causa dela. Literalmente tudo. Casa, saúde, dignidade e até o direito de sonhar com uma cama para dormir. Dominic cresceu num lar aparentemente normal. A mãe era carinhosa, o pai presente. Até o dia em que as brigas começaram a virar rotina, e o som do amor foi substituído por gritos e panelas batendo. Quando o pai foi embora, Dominic tinha só 9 anos e o mundo dele desmoronou. Na cabeça de uma criança, o abandono vira uma ferida que nunca fecha. E ele encontrou um curativo rápido: a comida. A comida nunca fica brava comigo, nunca me julga e sempre está presente. Eu posso contar com ela para me animar e me ajudar a passar pelo que quer que seja. Essa foi uma das frases mais tristes e sinceras que Dominic disse no episódio, e também a mais reveladora. Porque foi ali, ainda menino, que ele aprendeu o mecanismo que iria guiá-lo por toda a vida. Comer para calar a dor, comer para esquecer, comer para existir. A mãe sobrecarregada trabalhava o dia inteiro, e enquanto ela tentava manter a casa de pé, Dominic ficava cada vez mais afundado em silêncio. Mas o pior ainda estava por vir. Durante um período em que ficou hospedado na casa de parentes, ele acabou sofrendo abusos por um familiar apenas 2 anos mais velho. E foi aí que o vício encontrou um combustível emocional praticamente impossível de apagar. Ele mesmo contou em lágrimas. Eu não contei nada, isso continuou acontecendo. Mas todas as vezes que acontecia, me dava vontade de comer muito. E é aí que a história começa a se tornar absurda. Porque o peso dele explodiu. Aos 11 anos, já passava dos 70 quilos. Aos 14, 135. E quando terminou o ensino médio, já beirava os 180 quilos. Mas o número na balança não é o mais pesado aqui. O mais pesado era o que ele carregava por dentro. A vergonha de existir num corpo que ele odiava, o trauma nunca resolvido e a solidão que só a comida sabia preencher. Dominic se tornou o típico adolescente que evitava o mundo. Enquanto os outros saíam para festas, ele ficava em casa, assistindo TV, jogando videogame e comendo. Sempre comendo. E é aqui que entra o primeiro toque de ironia amarga do destino. Quanto mais ele tentava se esconder, mais visível ficava. E o tempo passou. Aos 20 anos, já passava dos 200 quilos. Aos 23, 230. E aos 25, o corpo começou a cobrar o preço. As pernas doíam, a respiração falhava e a mobilidade desaparecia um pouco mais a cada dia. Mas, mesmo assim, ele dizia: o que me ajuda a esquecer de tudo isso, de todos os problemas, é a comida. E a minha vida gira em torno de comer o máximo possível. E essa frase, apesar de absurda, mostra a essência do que ele vivia. Não era preguiça, não era gula, era dependência. Uma dependência que ele dividia com a única pessoa que ainda estava do lado dele, o irmão, James. E aqui, o roteiro da desgraça se repete como em outros casos do programa. Um relacionamento codependente onde um alimenta literalmente o vício do outro. Os dois viviam juntos, comendo juntos e afundando juntos. Quando a mãe deles adoeceu, os irmãos cuidaram dela durante 8 anos. Mas depois da morte dela, nada sobrou. A casa foi vendida, os parentes sumiram e eles foram parar numa van. Sim, você ouviu certo. 2 irmãos obesos mórbidos vivendo dentro de uma van, tentando sobreviver com auxílios do governo e vales alimentação, que claro eram quase todos trocados por comida.
Se a gente não tivesse que tomar banho e se o James não quisesse dormir numa cama de vez em quando, eu deixaria de lado o hotel, porque cada vez que a gente vai, são 2 refeições a menos para cada um de nós. Essa frase dele é o retrato mais cru da miséria emocional que ele vivia. Eles dormiam em estacionamentos, se escondiam de policiais e tomavam banho em hotéis baratos quando conseguiam juntar algum dinheiro. E para piorar, Dominic sofria de linfedema, o que fazia suas pernas incharem e infeccionarem com frequência. Mas o que ele fazia para esquecer a dor? Exato, comia mais. E aí você começa a perceber que o episódio vai escalando de forma quase inacreditável. O irmão, exausto, dizia que não aguentava mais, que o dinheiro estava acabando, mas Dominic sempre dava um jeito de justificar. Sem a comida, eu não saberia como passar o dia. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu jamais pararia de comer. É chocante, mas ele dizia isso com a naturalidade de quem fala sobre o clima. E é aí que a gente se pergunta, como é que alguém chega nesse ponto? Como é que a comida vira literalmente o centro da existência? Porque ela era o único amor que nunca o abandonou. No fundo, o episódio é uma mistura de dor, desespero e autossabotagem. E quanto mais a gente assiste, mais percebe que Dominic já não lutava pela vida. Ele só tentava adiar o fim. O ponto de virada vem quando a prima Dina aparece tentando dar um fio de esperança. Ela é a única que ainda acredita nele e se oferece para ajudar financeiramente na viagem até Houston. Olha, eu sinto que não tem nada que eu possa fazer, você entende? É você que tem que fazer. E essa viagem se torna uma das mais desesperadoras de toda a série. 2 homens obesos, uma van velha e quase nenhum dinheiro. Eles apostam tudo na fé. E numa consulta com o Dr. Now, o último nome capaz de mudar suas vidas. Mas será que ele realmente quer mudar? Ou só quer uma forma de continuar sobrevivendo sem assumir responsabilidade? Depois de anos presos num ciclo de desespero e gordura, Dominic e o irmão James finalmente decidiram pegar a estrada rumo à última esperança. Houston, Texas, lar do temido e lendário Dr. Now. Mas antes de achar que isso é o começo de uma virada, respira fundo, porque o que vem a seguir parece mais um episódio de sobrevivência do que de superação. O plano era simples, pelo menos no papel, dirigir quase 3.000 quilômetros dentro de uma van velha, sem ar-condicionado, com pouco dinheiro e um corpo que mal suportava ficar sentado por muito tempo. Só isso já seria absurdo o bastante, mas para Dominic essa era a melhor fase da vida dele nos últimos anos. Ele estava animado, dizia que essa seria a viagem da mudança. Mas a realidade era outra. Cada parada era um sacrifício. Cada curva da estrada parecia uma luta contra o próprio corpo. Ele mal conseguia ficar de pé por 5 minutos, e ainda assim tentava dirigir por 8 horas seguidas. E o pior, ainda arrumava espaço para comer entre as pausas. Durante a viagem, eles dormiam em estacionamentos e terrenos baldios. Tinham medo de ladrões, da polícia e até de outros sem teto. E mesmo nessas condições, Dominic ainda arranjava tempo para discutir com o irmão sobre o cardápio. Ele dizia que preferia deixar de tomar banho a deixar de comer. E quando você escuta isso, percebe que ele ainda não entendeu a gravidade da situação. Porque não é só sobre obesidade, é sobre desconexão da realidade. Enquanto o corpo gritava socorro, a mente pedia mais comida. E no fundo, talvez essa fosse a anestesia que o impedia de sentir o colapso completo da própria vida. E aí vem o grande momento, a chegada em Houston. Depois de 4 dias de viagem, exaustos, cheios de dores e cheirando mal, eles finalmente estacionam a van e encaram o consultório de Dr. Now. E se você acha que o médico ia poupar palavras, tá muito enganado. Logo na primeira pesagem, o choque, 305 quilos. O maior peso da vida de Dominic. E o Dr. Now, com toda a frieza que só ele tem, solta uma daquelas frases que viram tatuagem moral. Bem, você percorreu todo esse caminho atrás de ajuda para emagrecer? Isso. Ok. Vai ser uma situação difícil de resolver. E ele não estava errado. Enquanto explicava o plano alimentar de 1.200 calorias por dia, sem lanches, sem carboidratos, sem besteiras, Dominic balançava a cabeça dizendo, tá bom. Mas os olhos entregavam tudo. Ele não acreditava que conseguiria. E o Dr. Now, percebendo a codependência com o irmão, dispara. Vão comer só 3 vezes por dia, sem lanches. Eu só tô aqui pra dar apoio moral. Vai embora daqui? Não, eu vou ficar com ele. Tá, vai ficar. Mas se ficar comendo porcarias na frente dele, isso não vai funcionar. Foi uma das cenas mais desconfortáveis da temporada. James, sem graça, tentando disfarçar o constrangimento. E o público do outro lado da tela com aquele misto de pena e raiva. Porque é impossível não sentir empatia, mas também impossível não se indignar. Como é que 2 irmãos que perderam tudo por causa da comida ainda não conseguem enxergar o problema?
O Dr. Now parecia frustrado desde o início, e com razão. Ele deu a eles um prazo de 2 meses para perder 27 quilos. Um número razoável, possível, até modesto considerando o tamanho dele. Mas, quando a comida é o único prazer que sobrou, tirar isso é como pedir para amputar o último pedaço de felicidade. Mesmo assim, eles saíram dali com esperança, pelo menos por fora. Por dentro, o desespero começou a se manifestar na forma mais previsível, auto-engano. Dominic disse que iria tentar comer saudável. Mas, logo nas primeiras cenas seguintes, o vemos escolhendo restaurantes melhores, tipo fast food com salada no prato. Ele realmente acreditava que pedir um sanduíche de frango com mel era saudável, e o irmão, claro, embarcava junto. E é nesse ponto que o episódio começa a mostrar o verdadeiro abismo psicológico da história. Os dois estavam sem casa, vivendo em hotéis semanais, gastando o pouco dinheiro que tinham em comida e ainda se convencendo de que estavam seguindo a dieta. O mais triste é que, em meio ao caos, ainda havia momentos de humanidade. Dominic tentava estudar os rótulos dos alimentos, falava em entender a dieta, mas, no fundo, era como tentar aprender a nadar dentro de um naufrágio. O esforço era real, mas a estrutura, inexistente. E o resultado? 2 meses depois, na balança, o desastre. Ele havia perdido só 10 quilos. O Dr. Now, paciente como sempre, respira fundo e diz calmamente: Mas não está emagrecendo do jeito que devia e precisa se esforçar mais para seguir a dieta e perder mais peso. Tá bom. E quando o médico diz isso, o público sabe. O caso está desandando. Mas o que mais chama a atenção é a forma como Dominic sempre tinha uma justificativa. Tô tentando ficar no limite das 1.200 calorias, mas ainda temos a comida que não terminou, porque a gente não quer jogar fora. E assim, ele transformava o problema em desculpa, e a desculpa em estilo de vida. O Dr. Now, já desconfiado, indicou terapia psicológica. E foi aí que a ferida antiga veio à tona. Durante a sessão, Dominic finalmente contou sobre o abuso que sofreu na infância. Essa cena é pesada, não só pelo conteúdo, mas porque por um breve momento a gente vê o homem por trás do vício. Não o glutão, não o preguiçoso, mas o menino ferido que aprendeu que a comida era o único colo disponível. James, o irmão, começou a beber. E de repente o apoio moral virou mais uma âncora emocional. Enquanto Dominic tentava emagrecer, o irmão trazia salgadinhos e refrigerantes para dentro do quarto. Era uma sabotagem silenciosa. E o pior, Dominic aceitava. Depois da primeira decepção com o Dr. Now, Dominic prometeu mudar. Prometeu, mas o problema é que a promessa dele valia menos que uma dieta de fast food. Ele dizia que ia fazer o possível para seguir a dieta. E para piorar, o irmão, aquele que deveria ser o apoio moral, continuava bebendo, comprando porcarias e dizendo que se sacrificava comendo o que Dominic não podia. Um verdadeiro festival de desculpas disfarçado de companheirismo. Durante as semanas seguintes, Dominic tentou se convencer de que estava melhor. Fazia caminhadinhas curtas até a lavanderia do hotel e dizia que estava aprendendo a resistir às tentações. Mas o problema é que a lavanderia também tinha uma máquina de salgadinhos. E adivinha? Toda vez que ele passava por lá, o som das moedas caindo era mais alto que o da consciência. Ainda assim, havia um pequeno progresso. Ele começou a fazer terapia regularmente e pela primeira vez falou com o terapeuta sobre o pai desaparecido. Mas, como tudo na vida de Dominic, a intenção se perdia no meio da comida e da confusão emocional. Ele queria cura, mas não queria desconforto. Queria mudança, mas não queria esforço. Quando o Dr. Now marcou a nova pesagem, Dominic estava confiante. Ele achava que tinha perdido uns bons quilos, mas o resultado foi 2 quilos. O silêncio no consultório foi de cortar o ar. O Dr. Now olhou para ele e disse com aquele tom frio de sempre: Mesmo que corresse uma maratona, tem muito pouca relação com o peso. O peso tem a ver com a alimentação. Dominic tentava justificar, dizendo que o estresse o fazia comer mais. E o médico respondeu seco: Bom, a vida é estressante. Se usar a comida para lidar com o estresse, vai passar dos 270. Essa frase deveria ter sido um ponto de virada, mas não foi. De volta ao hotel, ele parecia derrotado. Não porque não conseguisse mudar, mas porque no fundo parecia que não queria mais tentar. A cada nova decepção, ele se convencia de que estava se esforçando o suficiente. E o público, do outro lado, assistia em silêncio aquele ciclo de autossabotagem se repetir como um disco riscado. O Dr. Now, impaciente, ainda lhe deu uma última chance: perder 18 quilos em um mês. E avisou: se não conseguisse, não haveria mais cirurgia, nem retorno.
Eu nunca desisto de ninguém, Dominique, mas vendo a sua situação e o modo como está agora, a cirurgia bariátrica é a última coisa na sua lista. Mas parece que ele nunca acordou. Nos episódios seguintes, o que vemos é o retrato do colapso. James começa a arrumar empregos temporários e passa menos tempo com o irmão. Dominic, agora mais sozinho, tenta cozinhar, tenta se controlar, mas também tenta enganar a si mesmo. E aí vem a ironia. Ele acreditava que o problema não era o que comia, era o metabolismo. A terapia, por outro lado, até começou a dar frutos. Ele gravou uma mensagem emocionante para a mãe falecida dizendo: Não te culpo pelo que aconteceu comigo. Eu sei que a culpa não foi sua. É muito difícil viver sem a senhora aqui. Eu te amo, mãe. Foi um dos momentos mais sinceros e humanos de toda a temporada. Mas, infelizmente, a emoção não emagrece. E quando a balança não mostrava resultado, tudo desmoronava de novo. O Dr. Now, já exausto, fez o que sempre faz quando percebe que o paciente não está levando a sério. Cortou o contato. Na última consulta, ele avisou que não daria mais metas e que Dominique só voltaria ao programa se emagrecesse por conta própria. Nos meses seguintes, ele e o irmão começaram a procurar moradia com a ajuda de assistentes sociais. Ele se inscreveu em programas de habitação e chegou a se pesar numa balança de ferro velho, comemorando uma suposta perda de 10 quilos. Mas ninguém sabe ao certo se esse número era real. Porque, convenhamos, Dominic era especialista em uma coisa: se enganar. Mesmo assim, ele falava com esperança, dizendo que queria perder 70 quilos e voltar ao Dr. Now com orgulho. Mas a gente sabe como esse tipo de promessa termina. Os episódios posteriores nunca mostraram ele alcançando esse objetivo. E, com o passar do tempo, a história de Dominic sumiu, sem atualizações, sem fotos, sem desfecho claro. E é aí que mora o peso simbólico da história dele, porque nem todo paciente de quilos mortais tem um final feliz. Alguns só desaparecem. Dominic é o retrato do vício que não tem vilão nem herói. É a história de alguém que queria mudar, mas não sabia viver sem aquilo que o matava. E isso é o que torna a jornada dele uma das mais absurdas e mais tristes da 8ª temporada. Ele não foi cruel e nem preguiçoso. Foi humano. Mas às vezes, ser humano é o suficiente para se autodestruir. No fim, Quilos Mortais não é só sobre gordura. É sobre dor, vício, perda e a dificuldade de se libertar daquilo que conforta e destrói ao mesmo tempo. E no caso de Dominic Hernandez, o mais absurdo não foi o peso. Foi perceber que ele sabia o que precisava fazer. E ainda assim não conseguiu. Então fica a pergunta: como é que alguém chega tão perto da ajuda, mas escolhe continuar afundando? Dominic é o retrato de uma batalha que muitos vivem em silêncio. E a 8ª temporada mostrou que nem todo final é o fim da história. Às vezes, é só o começo do esquecimento. E aí, o que você acha? Dominic ainda teria salvação ou já tinha perdido tudo quando o Dr. Now o conheceu? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você ficou até o final, comenta "Eu fiquei", que eu vou deixar um coração no seu comentário. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.